Oi, pessoal! Na aula dessa semana, nós vamos trabalhar os métodos analíticos utilizados para a realização dos testes toxicológicos. Assim como na semana passada, eu dividi essa aula agora em duas aulas, tá? Então, nós vamos falar de maneira geral sobre os métodos que podem ser utilizados, sobre os principais métodos. Vamos falar sobre métodos cromatográficos. E na segunda videoaula a gente vai falar só sobre cromatografia gasosa e espectrometria de massas, que é uma técnica laboratorial extremamente importante para a toxicologia e que nós precisamos entender o princípio de uma maneira interessante. Nós, obviamente, utilizamos outras técnicas cromatográficas, como é o caso do HPLC, mas, como eu sei que vocês já veem esse conteúdo na disciplina de controle de qualidade, eu e a professora Cristiane combinamos de dividir assim. Ela fica responsável por passar para vocês a parte mais detalhada de cromatografia líquida, então lá ela fala sobre toda aquela teoria de pratos teóricos e toda aquela parte teórica sobre HPLC, e eu falo aqui sobre a tecnologia de cromatografia gasosa e também sobre a lógica dos detectores analíticos para cromatografia, tá? Então a gente vai começar nessa aula falando sobre os métodos e técnicas em geral. Nós vamos dar bastante ênfase para as técnicas cromatográficas e na segunda videoaula que vocês estão recebendo juntamente com essa, nós vamos falar especificamente sobre cromatografia gasosa e falar sobre detectores para cromatografia, dando ênfase para a espectrometria de massas. Na nossa primeira aula, nós falamos que os métodos utilizados em análises toxicológicas são costumeiramente classificados em três grupos, que são os métodos de triagem, que são voltados para identificar a presença de uma determinada classe ou grupo de substâncias. Em geral, as técnicas de triagem são utilizadas como técnicas rápidas, né, em que a gente consegue fazer reações colorimétricas muito simples. As próprias imunocromatografias também podem ser utilizadas, mas o objetivo delas principalmente é determinar que um determinado grupo químico está presente naquela amostra. Nós normalmente não conseguimos determinar exatamente qual é a substância envolvida. Por quê? Por similaridade química, outras moléculas com estrutura relacionada também podem gerar resultados positivos ou inconclusivos. E a gente vai falar um pouco sobre isso já já. A partir do momento em que a gente realiza um método de triagem, nós vamos ter positividades para algumas moléculas, para alguns grupos de moléculas, e negatividade para outros grupos de moléculas. Em seguida, nós precisamos fazer testes confirmatórios, que, como o próprio nome já diz, tem o objetivo de confirmar os resultados da triagem. Então, a gente tria e, de acordo com os resultados positivos na triagem, a gente confirma utilizando uma técnica confirmatória. Geralmente, as técnicas confirmatórias na nossa aplicação são técnicas cromatográficas. A gente tem a CCD, as cromatografias líquidas e a cromatografia gasosa, tá? E, além disso, existe um terceiro grupo de testes toxicológicos que a gente chama de testes seletivos, que são testes direcionados para um único analito em específico. Um exemplo importante é a aula prática que nós já fizemos no semestre de paracetamol. Ali é um teste direcionado para a quantificação de paracetamol. Então, a gente normalmente utiliza aquela dosagem quando as informações clínicas que a gente recebe, seja a descrição do caso que um familiar ou que o próprio paciente traz, e também a sintomatologia clínica do paciente, indicam fortemente que aquele agente está responsável naquela situação. Então, nesse caso, nós podemos, ao invés de fazer todo o processo de triar primeiro e em seguida confirmar, nós já vamos diretamente para testes seletivos que irão nos poupar tempo, irão nos fazer agir de maneira mais rápida. Um outro exemplo de teste específico é a determinação da colinesterase, que é feita lá no IJF para os casos de chumbinho. Então, quando o paciente chega com sintomas de síndrome colinérgica, então ele chega com bradicardia, bradipneia, com vômito, diarreia, desacordado, tendo convulsões, com amiose. Quando ele chega com esse conjunto de sintomas, existem alguns fármacos e algumas substâncias tóxicas que podem causar isso.
Mas, considerando a epidemiologia das intoxicações no Ceará, é muito provável que o caso seja mediado por um inibidor da colinesterase, principalmente se o caso vier de fora de Fortaleza, se ele vier de uma cidade mais rural. Então, é usual que, com essa sintomatologia, seja colhida a amostra e direcionada diretamente para o teste seletivo de dosagem na atividade da colinesterase para confirmar que está havendo uma inibição da enzima. Então, são alguns exemplos que diferenciam alguns tipos de testes de outros. Eu selecionei como importantes aqui para a nossa disciplina alguns tipos de técnicas que a gente pode utilizar no ambiente da toxicologia que podem envolver aí várias aplicações diferentes. Então, algumas técnicas são bastante específicas para certas aplicações e outras técnicas são bastante versáteis, que podem ser utilizadas em várias condições diferentes. Então, nós vamos focar nessa disciplina nessas 5 técnicas: análise organoléptica, testes de cor, a espectrofotometria ultravioleta visível, os imunoensaios e os métodos cromatográficos, nos quais a gente vai falar aqui de cromatografia em camada delgada, cromatografia líquida de alta eficiência e cromatografia gasosa. Obviamente, as formas de cromatografia quantitativa, que é a forma líquida e gasosa, normalmente estão associadas a uma técnica de detecção que nós também vamos falar na aula dessa semana. Vamos começar da mais simples de todas, que é a análise organoléptica, que é a caracterização, a identificação de cor, odor e aspecto das amostras. Obviamente que isso não é um método laboratorial refinado, validado, mas é uma técnica, é uma forma de você conseguir direcionar a investigação toxicológica, principalmente em alguns casos de intoxicação aguda. Vamos imaginar uma paciente chega desacordado no hospital e você suspeita de intoxicação aguda por algum medicamento. Se a gente consegue uma amostra de conteúdo gástrico, a gente consegue avaliar a presença de algumas coisas que podem nos ajudar a direcionar se aquilo está acontecendo ou não, como presença de odores característicos de alguns solventes, cheiro de etanol, cheiros específicos de produtos praguicidas e, além disso, materiais que podem estar dispersos, como comprimidos, outras partículas, o próprio chumbinho, às vezes, quando a gente pega o paciente nos primeiros momentos, a gente ainda encontra no conteúdo gástrico dele, né, quando a gente faz aquela lavagem gástrica, pedaços de chumbinho ainda não dissolvidos, ainda não desintegrados. E, além disso, a gente pode ajudar a reconstruir a cena, no caso de tentativas criminosas. Se a gente vê, por exemplo, restos de alimento misturados àquilo, a gente pode tentar imaginar que uma das possibilidades é que aquela pessoa tenha sido envenenada com a substância misturada na comida, né? Então, aí são algumas dicas que a gente pode obter para a investigação toxicológica baseado na análise organoléptica, em que a principal amostra aqui realmente é o conteúdo gástrico. O segundo grupo são os testes que a gente chama de testes de cor. A própria reação que nós fizemos na aula prática de paracetamol e que nós vamos fazer na aula prática de salicilemia são testes de cor. Basicamente, você vai testar a amostra com um reagente que, na presença do analito, vai produzir um produto colorido. Tá? Então, não confundir isso com as técnicas espectrofotométricas. A gente chama de fotometria porque lê no mesmo equipamento, mas aqui é uma técnica colorimétrica fotométrica, porque a gente está lendo em um só comprimento de onda. Ou, às vezes, a gente nem precisa fazer uma leitura propriamente dita. A gente pode simplesmente observar a mudança de cor. E são testes fáceis, rápidos, que são comumente utilizados na triagem toxicológica e que têm algumas limitações em relação ao uso. A primeira delas é a sensibilidade, ou seja, é uma técnica, né, as técnicas de cor geralmente não têm uma sensibilidade tão alta. Nós até discutimos isso em sala de aula, na aula prática, que as técnicas lidas por produção de cor, elas vão ter sensibilidade de determinar analitos que estejam em concentrações na faixa de miligrama por ml e de micrograma por ml. Se a substância está em concentrações mais baixas, nano, picograma, a técnica fotométrica, as técnicas de cor, elas não costumam ter uma boa sensibilidade. Então,
Dessa forma, essas técnicas são costumeiramente mais utilizadas nas investigações agudas, quando a gente quer realmente avaliar intoxicações agudas ou quando a gente supõe que o grau de contaminação daquela amostra com o intoxicante é alto. E aí vale a pena utilizar. A gente utiliza também essas técnicas quando nós temos produtos brutos, droga bruta, por exemplo. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide como a gente faz o teste de Coe. Na verdade, eu vou mostrar um resultado de um teste de Coe para a identificação de cocaína, tá bom? E a gente vai entender algumas características sobre os testes de Coe como um todo. Além da baixa sensibilidade, normalmente eles possuem baixa especificidade. Ou seja, do mesmo jeito que ele reage com a substância, com o analito de interesse, ele também vai reagir com outros produtos, outras moléculas com semelhança estrutural. Então, são técnicas com sensibilidade e especificidade limitadas e que devem ser utilizadas em condições específicas quando esse não for um problema. Então, esse slide mostra um teste chamado de teste de Scott, que é utilizado para a identificação de cloridrato de cocaína. Nós vamos, no futuro próximo, nós vamos ter uma aula prática sobre isso, então fiquem ligados. Mas eu já vou explicar o princípio para que a gente entenda o que eu quero falar sobre a aplicação dessas técnicas, tá bom? Então, a técnica de Scott, né, a reação de Scott, envolve o uso de um reagente chamado de tiocianato de cobalto. Então, o tiocianato de cobalto, ele é uma soluçãozinha rosada que, quando a gente adiciona uma pequena quantidade de cloridrato de cocaína, que é essa figurinha aqui, ele vai gerar um precipitado azul. O teste de Scott é mais complexo do que isso, tem mais etapas, mas a primeira coisa que eu quero que a gente entenda é essa parte. Então, a primeira parte do teste, que é o que a gente vai discutir hoje, é a produção desse material azul, desse precipitado azul, que é o complexo cocaína, na verdade, cloridrato de cocaína, que é a cocaína em pó, com o cobalto do reagente. Então, eles vão se complexar e vão formar um precipitado azul. Então, aqui, essa imagem mostra o resultado da técnica para 10 substâncias diferentes, 10 pós brancos diferentes. Imagine que você trabalha na PFOS e você recebeu amostras de pó branco para avaliar se são cocaína ou não. E aí um dos primeiros testes que você faz é esse aqui. Aqui ele vai misturar o reagente de Scott com uma pequena quantidade da substância teste. Então a gente vê que o teste foi negativo para fenacetina, manteve rosa, para cafeína, para amido, para ácido bórico e para manitol. E foi positivo para cocaína. Entretanto, moléculas com semelhança estrutural à cocaína, como é o caso da prometazina e da lidocaína, também dão positivas nessa primeira etapa. Elas poderão ser diferenciadas em etapas subsequentes do teste, que a gente não vai ver hoje. Mas, se você perceber, o teste não é completamente específico. Ele tem esse problema da baixa especificidade. Porque prometazina e lidocaína são moléculas que têm um grau de semelhança estrutural com a molécula da cocaína. E além disso, substâncias completamente inespecíficas também podem dar reatividade em que nem é rosa e nem é azul. Então a gente chama isso aqui de inconclusivo ou indeterminado. Dessa forma, a gente vê que, apesar dos testes de cor serem úteis, porque eles são rápidos de fazer, muito rápidos, eles podem levar a uma falsa interpretação dos dados. Então, qualquer resultado positivo obtido disso aqui precisa passar por uma técnica de confirmação para garantir que realmente é a cocaína. Nós vamos ter daqui a algumas semanas a aula de toxicologia forense, e lá na aula de toxicologia forense eu vou mostrar um pouco sobre como a PFOS garante que nenhum resultado saia errado para essa análise, tá? Mas aguarde aí a curiosidade. Existem alguns detalhes aí. Seguindo em frente, agora a gente começa a falar da técnica de espectrofotometria ultravioleta visível. A primeira coisa que eu quero esclarecer aqui é que a técnica que nós realizamos na aula prática de paracetamol e que nós vamos realizar também na aula de salicilемia não é uma técnica de espectrofotometria ultravioleta visível. É um teste de cor, ou seja, o analito reage com um determinado reagente, produzindo um produto colorido,
que nós estamos lendo e quantificando por fotometria. Tá certo? É importante diferenciar isso. A espectrofotometria, como o próprio nome diz, envolve a medição do espectro de absorção de luz de uma substância. Então, cada substância, pelo menos a maioria delas, vão ser capazes de absorver a luz em determinados comprimentos de onda de forma mais intensa ou menos intensa. Então, aqui é diferente. Nós vamos precisar expor a nossa amostra sem reação nenhuma, sem que ela tenha se reagido com nenhum produto colorido ou nada do tipo, expor a nossa amostra a um comprimento de onda crescente. Então, a gente incide uma luz sobre ela em comprimento de ondas que vão do ultravioleta até o final do espectro visível. Geralmente, os equipamentos fazem essa medição de 200 nanômetros até 800 nanômetros, mais ou menos. Vai ter um pouquinho de variação aí de equipamento para equipamento. Mas, basicamente, a amostra fica posicionada e vem um feixe de luz que começa de 200 nanômetros e aí a gente vê quanto está sendo absorvido nesse comprimento de onda. E a gente vai de 1 em 1 nanômetro, ou até mesmo menos, vai aumentando gradativamente esse comprimento de onda para avaliar como o espectro de absorção da substância muda de acordo com o comprimento de onda. Assim, nós vamos construir um gráfico específico para cada molécula que vai ser capaz de ajudar na identificação da molécula, porque cada molécula vai ter um tipo específico. A gente chama às vezes isso de fingerprint, porque é uma característica única daquela molécula, aquele espectro de absorção de luz. Certo? Então, essa é a descrição específica da técnica de espectrofotometria ultravioleta visível. É você passar uma luz pela minha amostra, que vai variar do comprimento de onda da região UV e vai aumentando até o final do espectro visível. E a partir daí a gente observa como aconteceu a absorção de luz para aquela amostra. Tudo bem? Essa técnica ela é muito utilizada na indústria farmacêutica, principalmente porque na indústria farmacêutica, geralmente você trabalha com um produto farmacêutico que vai ter uma quantidade muito menor de interferentes ali dentro. Você vai ter, no máximo, alguns excipientes que também podem absorver luz e atrapalhar. Mas, no nosso caso, nós estamos trabalhando primordialmente com amostras biológicas. Então, a amostra biológica tem proteína, tem aminoácido livre, tem hormônio, tem carboidrato no sangue, enfim, tem uma grande quantidade de moléculas diferentes que irão atrapalhar esse processo de identificação da forma como eu acabei de descrever. Então, não vai adiantar, não vai ter muito valor analítico eu pegar uma amostra de plasma, passar na frente de um cromatógrafo e avaliar o espectro, porque ali dentro não vai ter só o meu analito de interesse, mas outras moléculas que também vão absorver luz. E que o que pode acontecer? Essas duas situações que eu estou mostrando aqui, que é o espectro somado de substâncias diferentes. Ao invés do espectro obtido ser específico daquele meu analito, ele vai aparecer vários picos diferentes ali dentro que a gente não vai saber dizer por quê. E além disso, o que pode acontecer também é que quando a gente trabalha no ambiente de amostras biológicas, existe uma baixa especificidade, de forma que moléculas interferentes diferentes podem ter espectros parecidos. Eles não vão ser iguais, mas eles vão ser parecidos. De forma que quando eu analisar, eu não vou conseguir determinar nada baseado apenas na detecção espectrofotométrica sozinha. Ah, professor, então por que você está trazendo essa técnica se ela é tão limitada? Porque ela não é utilizada sozinha, mas ela é utilizada como uma técnica de detecção das técnicas cromatográficas. Então, se você lembrar lá da farmacognosia, lá da química analítica, talvez você recorde que as técnicas cromatográficas elas têm o papel de separar os componentes de uma amostra, certo? Mas ela não consegue identificar qual é a substância sozinha. Para isso, a gente tem os detectores, que eles ficam conectados na saída da cromatografia líquida e gasosa, e que, à medida que a substância vai saindo pela coluna cromatográfica, ela passa pelo detector e o detector dá um sinal elétrico. Podem ser vários tipos de detectores. Um deles é a espectrofotometria ultravioleta visível, que é uma forma bem interessante de você corrigir essa limitação da espectrofotometria. Porque, ao invés de você estar analisando aquela amostra
sobre um grande range de moléculas, muitas moléculas diferentes, você está analisando o analito passando separadamente. Porque primeiro ele foi separado na corrida cromatográfica e em seguida ele foi analisado na frente do espectro. A gente vai falar mais sobre isso já já, mas é só para que a gente entenda que sozinha a espectrofotometria tem uma capacidade analítica para amostras biológicas muito limitada. Então, por isso, a gente normalmente utiliza elas em associação, acopladas às técnicas de separação, cromatográficas geralmente. Acredito que a gente já deva ter visto uma figura parecida, mas aqui mostra como funciona a espectrofotometria. Então, a gente tem uma fonte de luz, geralmente uma lâmpada de tungstênio ou de halogênio. Ela vai passar por uma lente que vai fazer um foco, né, luminoso, e por um prisma que vai dividir aquela luz nos comprimentos de onda específicos. E em seguida por uma pecinha cinza que está aqui que chama monocromador. Ele vai selecionar qual comprimento de onda vai passar e vai encontrar com a amostra. O que basicamente a leitura do espectro faz é mexer nesse monocromador dentro da mesma análise. Então, você você coloca a amostra na frente do feixe luminoso e esse comprimento de onda vai mudando no decorrer da análise. E é detectado por essa partezinha aqui, que é o detector fotoelétrico do equipamento. Então ele vai medindo o quanto de luz chegou aqui e por meio do cálculo, né, da transmitância, a gente descobre a absorbância, que é a medida que nós utilizamos na fotometria. Tá bom? Aqui do lado direito eu mostro para vocês o espectro de absorção de luz de diferentes substâncias. Todos são benzodiazepínicos, eles têm espectros que se assemelham em algumas situações, mas são espectros diferentes. Então, se a gente analisa essa substância passando isoladamente por um espectrofotômetro, a gente vai obter um espectro mais ou menos como que está mostrado aqui. Esse aqui só está mostrando dentro da região ultravioleta, de 200 a 300 nanômetros, que é onde essas moléculas absorvem. A absorção dessas moléculas na região visível é muito baixa, então geralmente a gente nem mostra. Mas é medido, quando a gente faz a espectrofotometria, a gente mede o espectro como um todo para ter certeza. Para mostrar para vocês como a espectrofotometria é limitada nessa questão, aqui está mostrando a presença de como a gente teria o espectro de absorção de luz de duas moléculas separadas e ao mesmo tempo das duas mesmas moléculas juntas. Olha aí, tem uma molécula aqui que está com esse triângulo azul, que se eu analisar ela sozinha no espectrofotômetro, ela vai se comportar como está desenhado aqui. Então ela vai ter todo esse comportamento espectral de absorção de luz. Já a segunda molécula, que tem essa bolinha preta vazada, a gente tem aqui esse outro comportamento diferente. Então, essas duas moléculas conseguiriam, se elas estivessem separadas na amostra, elas conseguiriam ser muito bem identificadas. Entretanto, se eu tenho uma amostra que contém as duas substâncias, eu já tenho um problema maior, porque na linha contínua mostra como é que esse espectro vai aparecer. Então, eu não vou conseguir determinar, identificar nem a substância 1, nem a substância 2, se as duas estiverem sendo analisadas ao mesmo tempo. Então, é por isso que a espectrofotometria UV visível ela é limitada nas análises clínicas, né, sozinha, porque nossas amostras são bastante complexas. Nós temos muitos macrocomponentes, muitas substâncias presentes ali dentro que também absorvem luz. Por isso que a gente acopla essa técnica com uma técnica de separação. Porque na cromatografia, esses dois componentes vão ser separados e vão passar individualmente na frente do espectrofotômetro. E aí, consequentemente, serão identificadas mais facilmente. Os próximos ensaios que a gente vai falar são os imunoensaios. E sim, gente, parece estranho, mas a gente consegue fazer reações como ELISA dentro da toxicologia, tá? Porque alguns analitos, algumas substâncias químicas podem se comportar como antígenos, ou seja, serem reconhecidas por anticorpos específicos. Então a gente se baseia nessa interação entre antígenos e anticorpos. Aqui no caso, o antígeno é o nosso analito e o anticorpo é um anticorpo comercial, industrializado geralmente, que nós vamos fazer um determinado tipo de interação.
certo? E aí nós vamos detectar com várias técnicas diferentes. A gente pode detectar isso aqui por meio da reação de ELISA, que é o que está mostrando aqui no slide. A gente pode detectar por quimiluminescência. A gente pode detectar por eletroquimiluminescência, por fluorescência polarizada. Enfim, existem várias técnicas de detecção de imunoensaios diferentes. Algumas delas, inclusive, são utilizadas por equipamentos automatizados. Tá? Então, a enorme vantagem da utilização de imunoensaios é que eles têm mais sensibilidade do que as técnicas fotométricas, como as técnicas de cor, que a gente falou há alguns minutos, e elas são automatizadas, elas podem ser automatizadas, de forma que um laboratório clínico pode ter uma técnica dessa muito facilmente instalada no laboratório, contanto que ele consiga arcar com esse custo. Tá bom? As técnicas de imunoensaio são utilizadas como triagem, pela característica de que elas, em algumas situações, possuem baixa especificidade. Por que que existe essa baixa especificidade? Porque os anticorpos, por mais que eles tenham sido desenhados para interagir com o meu analito de interesse, eles acabam tendo reatividade cruzada com outros tipos de analitos que têm uma estrutura semelhante. Tá? Um exemplo disso existe a técnica de detecção e quantificação, na verdade, de aflatoxinas, que são aquelas micotoxinas produzidas pelo Aspergillus flavus. Né? A gente tem a aflatoxina B1, B2, G1, G2 e a aflatoxina M1. Então, essas 5 moléculas elas têm semelhança estrutural muito grande. Então, você pode comprar, por exemplo, um kit de ELISA para identificação de aflatoxina B1. Mas, se a amostra tiver uma quantidade suficiente de G1, B2, G2, é possível que haja uma reatividade cruzada. Que elas reajam mesmo na presença de um outro tipo de aflatoxina. Mas é uma molécula semelhante. Tá bom? Pelo fato de que essas técnicas podem ser facilmente automatizadas, só para vocês terem ideia, gente, normalmente essas técnicas elas fazem parte dos mesmos equipamentos que fazem testes de sorologia, HIV, hepatite, sífilis, mas também que fazem hormônios. Então fazem TSH, T4 livre, progesterona, estradiol, testosterona. Então, o mesmo equipamento, o laboratório pode ter um equipamento só e fazer alguns fármacos ou drogas de abuso, dosar eles na amostra biológica, identificar testes sorológicos como HIV, hepatite, sífilis, toxoplasmose, rubéola, e ainda fazer a parte hormonal. E ainda alguns marcadores cardíacos, como troponina, mioglobina. Então, se você parar para pensar, o fato de que dá para automatizar essa técnica faz com que ela seja extremamente versátil e aplicável ao laboratório. Então, o laboratório clínico, a não ser que ele seja um laboratório especializado em toxicologia, dificilmente vai ter uma técnica cromatográfica mais rebuscada, como a HPLC, a cromatografia gasosa. Mas ele pode ter uma técnica como essa, porque faz mais parte do universo do laboratório clínico. Então, por essa maneira, por esse motivo, ela tanto pode ser utilizada lá nas técnicas de triagem, como também pode ser utilizada nas técnicas de acompanhamento. Então, a gente, por exemplo, já sabe que o paciente faz uso de um fármaco imunossupressor e eu preciso fazer a monitoração do tratamento. Tudo bem que não tem uma especificidade incrível, mas eu vou conseguir ter uma estimativa da concentração sanguínea daquele fármaco naquela amostra, porque a técnica é muito mais barata, muito mais fácil de fazer dentro do laboratório do que se eu tivesse que fazer tudo por HPLC ou por cromatografia gasosa. Certo? Então a gente consegue utilizar essas técnicas na urina, fazendo testes geralmente qualitativos para avaliar a exposição recente, e utilizar outras matrizes, como principalmente o sangue, quando eu preciso de resultados quantitativos. Como eu falei, imunoensaios, na verdade, gente, são uma descrição generalizada de grupos de ensaios que envolvem interação antígeno-anticorpo. Então, sempre que envolver essa interação, a gente chama de imunoensaio. Mas a gente tem várias técnicas diferentes. A mais famosa, com certeza, é o que vocês chamam de ELISA, que é quando, acoplado a um anticorpo de detecção, vai ter uma enzima e essa enzima vai produzir um produto colorido. Mas existem outras maneiras da gente detectar isso. Acoplado a essa enzima pode ter uma molécula radiativa, e aí a leitura vai ser pela intensidade de radioatividade, então a gente chama isso de radioimunoensaio. Eu posso ter uma outra técnica
que também envolvem enzimas, mas que a detecção seja diferente, que é o que a gente chama de enzyme multiplied, né, que seria a técnica de imunoensaio amplificada por enzimas, por atividade enzimática, certo? E nós temos também a técnica de fluorescência polarizada, em que o anticorpo vai estar ligado a uma molécula capaz de desviar o plano da luz polarizada. E a gente mede esse desvio para identificar e para quantificar a substância naquela amostra biológica. Tá? Como eu falei para vocês, a gente consegue fazer para vários tipos de análises diferentes, mas os mais comuns são fármacos e drogas de abuso. Algumas limitações da utilização de imunoensaios nas análises. A primeira é a reatividade cruzada. Compostos que tenham semelhança estrutural podem positivar o teste, mesmo que o analítico de interesse não esteja presente. Então, esse é um problema que a gente precisa levar em consideração na hora de determinar que aquela análise vai ser adequada para aquela situação. Se houver esse risco, a gente não faz o uso dessa técnica. Próxima é necessário que haja um controle muito rígido de temperatura e pH. Então, não são técnicas muito robustas. Logo, pequenas variações em temperatura e em pH podem interferir na qualidade do resultado, certo? Como a gente trabalha com automação, geralmente os equipamentos automatizados eles fazem esse controle por si só. Mas a gente precisa avaliar isso por meio das técnicas de controle de qualidade laboratorial. E se a gente faz manualmente, nós precisamos ter um controle rígido de todas as etapas do teste, para garantir que as soluções estão em pH adequado, estão armazenadas em temperatura adequada também, né, quando não estiverem em uso, e que, enfim, toda a integridade daquele sistema está mantida para evitar resultados errados. E o terceiro é o uso dessa técnica em matrizes biológicas não convencionais. Como eu falei, essas técnicas normalmente são validadas para uso automatizado. Existem muitas técnicas automatizadas disso. Mas essas automações, elas validam, elas desenharam esses ensaios analíticos para amostras geralmente de sangue e urina. Quando eles fogem desse material, ele vai para saliva no máximo, tá? Em poucas situações, ele faz até para suor. Mas se você for para matrizes mais complexas, aquela técnica não foi validada para aquela matriz. Então, se você resolver utilizar uma técnica como essa para uma matriz mais complexa, você vai ter que processar a amostra para remover o máximo possível esses interferentes e validar que essa amostra processada dessa maneira vai obter resultados confiáveis. Só ilustrando para todos nós, aqui eu mostro alguns exemplos de sistemas de automação para isso. Tá? Então, esse aqui é o Architect da Abbott. Então, ele existe lá no Hospital Universitário. Quem tiver a oportunidade de conhecer é interessante. Então, aqui, ó, nessas estantezinhas estão as amostras de paciente e tem todo um sistema de agulhas. Os reagentes estão aqui e estão lá atrás também, incubados sob refrigeração. E a reação acontece toda. Aqui a leitura é por quimiluminescência. Aqui do lado eu tenho da Siemens, o equipamento chamado de Imulite, que vai, no caso, a gente acrescenta as amostras aqui nessa portinha, ou aqui, tá? Os reagentes ficam armazenados aqui, e a reação acontece nesse rotor aqui. Então ele vai aqui fazer a leitura por enzima imunoensaio de micropartículas, ou por quimiluminescência, depende do molde do equipamento que você tiver, certo? Aqui nesse caso, esse equipamento ele é voltado também com um rotor adicional de amostras, tá? Então aqui eu consigo colocar um número maior de amostras para ser analisadas ao mesmo tempo. E aqui embaixo eu tenho dois equipamentos diferentes da Roche. Esse aqui é o Cobas E411, ele utiliza a técnica de eletroquimiluminescência, que é basicamente uma técnica de quimiluminescência que é impulsionada por um pulso elétrico. Então, o start da reação acontece por uma descarga elétrica que acontece na câmara de leitura. E do lado direito, o Cobas Integra 400, que eu trouxe essa imagem para mostrar para vocês, porque esse equipamento aqui, ele é um equipamento de dosagens fotométricas, então ele é utilizado na bioquímica. Aqui você faz glicose, ureia, creatinina, faz sódio, potássio, cloreto, que ele tem um módulo de ISE bem aqui, né, de eletrodo íon seletivo. E ele pode ter um outro módulo, que é esse módulo aqui do canto, que é um módulo de fluorescência polarizada. Então, é uma maneira interessante de você acoplar essas técnicas todas para que você consiga, utilizando um tubo só de amostra, analisar vários tipos de analíticos diferentes na minha amostra.
Então agora a gente entra propriamente dito nas técnicas cromatográficas, tá bom? Vamos dar uma rápida revisão sobre o que são técnicas cromatográficas para a gente recordar. E a cromatografia é um método físico-químico de separação dos componentes de uma mistura, realizado através da distribuição desses componentes em duas fases diferentes. Uma que eu chamo de fase móvel e a outra que eu chamo de fase estacionária. Então, a imagem mostra aqui uma fase parada, que eu chamo de fase estacionária, uma amostra contendo mais de um componente e uma fase que se move, que eu chamo de fase móvel, tá? Essa fase móvel vai forçar com que a minha amostra passe através da fase estacionária. E à medida que ela passa, por diferenças na interação entre a fase móvel e a fase estacionária, os analíticos vão se separando. Então, aquelas substâncias que interagirem melhor com a fase móvel do que com a estacionária vão ser arrastadas primeiro, como é o caso dessa vermelhinha aqui, e as substâncias que interagirem melhor com a fase estacionária do que com a fase móvel vão ficar retidas por mais tempo. E assim a gente vai ter uma separação daqueles componentes. Logo, se a minha técnica cromatográfica foi bem desenvolvida e validada e bem realizada, a gente vai ter a saída individual de cada molécula de interesse aqui no finalzinho da minha fase estacionária. Tá? E esse é o grande poder da cromatografia, separar misturas de componentes por diferenças de características físico-químicas, principalmente polaridade e solubilidade. Os métodos cromatográficos são classificados de algumas maneiras diferentes. A primeira classificação é de acordo com a forma física, tá? Então ela pode ser considerada uma cromatografia em coluna, como é o caso da cromatografia líquida de alta eficiência, a própria cromatografia em coluna, que quem aqui trabalha com farmacognosia ou já trabalhou, já deve ter feito ou visto, e a cromatografia planar, que é quando ela acontece em uma superfície plana, como é o caso da cromatografia em papel e da cromatografia em camada delgada. Além disso, uma outra classificação dos métodos cromatográficos é em relação ao estado físico da fase móvel. Então, se a minha fase móvel for um gás, eu vou chamar de cromatografia gasosa. Se a minha fase móvel for líquida, eu vou chamar de cromatografia líquida, tá? No qual a mais importante, a mais famosa, é a cromatografia líquida de alta eficiência, que a gente chama de CLI, ou do termo em inglês, que é High Performance Liquid Chromatography, a gente tem o HPLC. Ok? Então a gente vai falar um pouco sobre os princípios de separação cromatográfica e vamos falar rapidamente sobre cromatografia líquida nesse vídeo, mas bem rapidamente. No próximo vídeo, a gente fala sobre cromatografia gasosa e sobre técnicas de detecção. Essa figura mostra de uma maneira bem simplificada como funcionam os cromatógrafos modernos. Então a gente vai ter uma fase parada estacionária, a deposição de uma amostra na superfície dessa fase estacionária, seja ela colunar, como que está mostrando aqui, ou planar, e a aplicação de uma fase móvel. À medida que a fase móvel vai se deslizando através da fase estacionária, ela vai carregando a minha amostra e os componentes da minha amostra vão ter a possibilidade de interagir melhor com a fase estacionária ou com a fase móvel. As substâncias que interagirem melhor com a fase móvel irão ser eluídas primeiro, irão se separar e ser eluídas primeiro, e as substâncias que interagirem melhor com a fase estacionária vão ficar retidas por mais tempo e vão demorar mais tempo para sair. Ok? Então esse é o princípio básico da separação cromatográfica. A gente vai ver que essas interações podem ser de maneiras diferentes, mas é o princípio básico. O que é importante lembrar? Se nós utilizarmos somente uma técnica de cromatografia, nós vamos simplesmente separar os componentes, mas nós não vamos saber o que foi separado. Nós não vamos conseguir identificar e nem quantificar as substâncias. É o que a gente faz lá na cromatografia em coluna da farmacognosia. Então você tem um extrato de uma planta, você quer separar os componentes daquele extrato. Você faz uma cromatografia como essa, e embaixo aqui, ao invés de ter um detector, eu vou ter um copinho, um recipiente que vai receber cada fração. Então eu conto, a cada 5 minutos, por exemplo, eu troco de potinho para um potinho vazio. Então todo aquele componente
que foi colhido, que foi adicionado lá em cima, vai ser separado pelos seus constituintes em vários copinhos. E aí eu vou precisar analisar separadamente cada copinho, certo? Cada recipiente que coletou a amostra separada tem que ser submetido a uma análise específica. O que as técnicas cromatográficas analíticas, né, que é o que a gente faz aqui, fizeram foi associar as duas coisas. Elas colocaram na saída da coluna cromatográfica um equipamento que emite um sinal elétrico toda vida que uma determinada substância ou um determinado grupo de substâncias passa pela frente. Então, a técnica cromatográfica separa e a gente consegue saber em tempo real, à medida que ela vai saindo pela coluna, o que está saindo pela minha coluna, por meio de uma técnica de detecção. Isso aqui é o que a gente chama de técnicas acopladas, tá? Então, existem técnicas que são classicamente utilizadas como técnicas acopladas, como é o HPLC-UV, que é a separação por cromatografia líquida de alta eficiência, com detecção por fotometria ou espectrofotometria ultravioleta. Então, olha a lógica. Você separa os componentes por uma técnica cromatográfica líquida e, em seguida, à medida que os componentes vão saindo separadamente, eles vão sendo detectados pelo meu sistema de espectrofotometria na região ultravioleta. Então, eu vou ter uma leitura relacionada com o tempo. Então, à medida que a substância A aqui, né, do meu exemplo, saiu, ela gerou uma leitura no meu detector. E isso gera um pico no meu equipamento. Ele é interpretado na forma de um pico, porque aqui no eixo X eu vou ter o tempo que demorou desde o momento em que a corrida começou até o momento em que esse sinal foi detectado, então aqui é o tempo. Então, o tempo de retenção, que foi o tempo necessário para a amostra sair completamente da coluna, é identificado aqui, certo? Esse tempo de retenção ele é específico para essa molécula, sempre que eu fizer a mesma técnica cromatográfica. Então, ele vai ter aquele tempo de retenção específico. E a intensidade, o tamanho desse pico, ele é proporcional à quantidade do que tem lá. Então, o tempo de retenção serve para identificação e o tamanho desse pico vai ser proporcional, serve para a gente quantificar a substância. Então, essas é o que a gente chama de técnica cromatográfica. Da mesma forma, uma outra técnica muito clássica é a técnica de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. Então, aqui no caso, é uma outra técnica de separação, que é separação por meio da cromatografia gasosa, e a detecção também é diferente, por um espectrômetro de massa. Mas no final, o que eu vou obter de resultado da separação cromatográfica é o mesmo tipo de gráfico. Também vai ter um tempo de retenção aqui e uma intensidade do sinal medido. Nesse caso, o sinal medido foi por um espectrômetro de massas. Tá? Nós vamos falar com mais detalhes sobre isso, como eu falei, na próxima videoaula, em que eu vou falar com mais detalhes sobre detectores e como funciona todo esse processo. É só para que a gente já comece a entender de maneira um pouco melhor o que é que significam essas siglas. Então, sempre que a gente diz CGMS, a gente já entendeu o que é que significa. A amostra foi separada por cromatografia gasosa e detectada por espectrometria de massas. Da mesma forma, se eu digo LCMS, aí já é uma cromatografia líquida, que é o LC, a sigla em inglês, e MS é a detecção por espectrometria de massas, certo? Então, assim a gente consegue ter um maior entendimento do que significam esse monte de siglas que a gente às vezes pode ver em alguns artigos, livros e ficar um pouco perdido. Existem alguns mecanismos de separação quando a gente fala de separação cromatográfica. Tá? Aqui a gente vai falar primeiro sobre a separação. E são palavrinhas que a gente já viu na aula da semana passada, que são as técnicas de adsorção e as técnicas de partição. Certo? Então, em algumas situações, o que vai separar é a capacidade que alguns sólidos vão ter de reter a substância. Assim como a gente viu lá na agitação em fase sólida, o mesmo princípio é utilizado aqui. A cromatografia em camada delgada, por exemplo, é um exemplo disso. A sílica, né, que é o principal componente da cromatografia em camada delgada, ou amido também, eles têm a capacidade de adsorver temporariamente algumas substâncias. Enquanto que quando a gente fala de solubilidade, a gente se refere principalmente à partição. A diferença
de solubilidade que o analito de interesse vai ter entre a fase móvel e a fase estacionária. Tá? Então existem várias técnicas aqui. Cromatografia em camada delgada, cromatografia de troca iônica em papel por exclusão, a cromatografia líquida de alta eficiência e a cromatografia gasosa. Aqui nós vamos focar nas que são de interesse para a toxicologia. Então nós não vamos falar de todas essas. Nós não vamos falar, por exemplo, com detalhes de exclusão, nem de papel, nem de troca iônica. A gente vai focar principalmente na camada delgada, na cromatografia líquida de alta eficiência e na cromatografia gasosa. A cromatografia em camada delgada é uma técnica de adsorção líquido-sólido. Então, a fase estacionária é a minha plaquinha cromatográfica, que ela é composta de um material adsorvente, e a minha fase móvel vai ser um solvente que vai subir por capilaridade pela minha coluna. Quando ele sobe por capilaridade, ele vai arrastando os componentes. As substâncias que interagirem melhor com a fase móvel vão ser mais arrastadas, e as que tiverem uma maior interação com a fase estacionária, ficarem mais tempo absorvidas pela fase estacionária, vão ficar retidas mais tempo. E ao final da separação cromatográfica, a gente faz a medição da distância percorrida por cada substância e isso serve como uma ferramenta de identificação. A técnica de cromatografia em camada delgada envolve o uso de sistemas de fase estacionária, que são os adsorventes, sistemas de fase móvel e reveladores. Tá? Então, a primeira parte, que são os sistemas de fase estacionária, são as substâncias que vão ter a capacidade adsorvente. A mais utilizada, principalmente em toxicologia, é a sílica, tá certo? É a sílica. E, além disso, a alumina também pode ser utilizada em algumas situações. Mas em outras situações, para outras aplicações, outros materiais também podem ser utilizados, tá? Vocês vão ver que nos estudos de vocês, que a maioria das técnicas são feitas realmente com a sílica. É a forma mais comum de ser utilizada, tá? Além disso, como fase móvel, nós vamos ter solventes orgânicos, geralmente. Por quê? A sílica, como vocês viram na aula passada, que a sílica é uma molécula polar, tá bom? Então, é a primeira regrinha que ajuda a gente a entender um pouco melhor como funcionam as técnicas cromatográficas. De preferência, fase estacionária e fase móvel devem ser opostas em polaridade. Então, se a fase estacionária é polar, a fase móvel é apolar, tá bom? Então, como normalmente nós utilizamos sílica ou alumina como fases estacionárias, e elas são fases estacionárias polares, a gente vai costumeiramente utilizar fases móveis apolares. E aqui eu coloquei em ordem decrescente de apolaridade. Então, mais polar daqui da lista é o metanol e o mais apolar aqui é o hexano. Então, a gente pode trabalhar com o solvente sozinho ou pode fazer misturas em diferentes proporções dos meus componentes, com o objetivo de obter a melhor polaridade para a separação dos componentes da amostra. Como é que a gente descobre isso, professor? Testando e validando cada passo da minha técnica para garantir que a técnica está adequada. Por fim, depois que a fase móvel caminhou aquele caminho da placa, que geralmente é um caminho de 10 centímetros, nós precisamos revelar. Essa revelação, em algumas situações, pode ser feita a olho nu, quando o próprio analito já é colorido, então a gente não precisa adicionar nada. Em outras situações, a gente utiliza reveladores físicos ou químicos. O revelador físico mais utilizado é a luz ultravioleta. Então a gente coloca a nossa plaquinha num transiluminador UV, que basicamente é uma caixinha que joga luz ultravioleta e que tem um lugar para a gente colocar como se fosse um visor. E a gente consegue ver se está havendo um brilho. Tá? Em algumas outras situações, nós utilizamos reveladores químicos. Então nós preparamos reagentes que vão mudar de cor na presença de determinadas substâncias. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês, nós vamos fazer nas aulas práticas algumas técnicas de CCD em que nós utilizaremos tanto a luz ultravioleta quanto nós utilizaremos reveladores químicos. Aqui na CCD, a identificação das substâncias é feita por meio do fator de retenção. Então, a gente aplicou a substância em um determinado ponto da placa e submetemos ao processo de cromatografia. Então, a minha fase móvel vai ser colocada até esse nível e ela vai subindo
e ela vai começar a arrastar a minha amostra. Em geral, a gente deixa que esse arraste aconteça por pelo menos 10 centímetros. Tá? Então, essa distância total percorrida vai ser em torno de 10 centímetros. E, ao final, depois que eu faço a revelação, eu vejo aonde cada substância que foi revelada parou. E eu meço a distância do momento, do ponto onde ela foi aplicada até o ponto onde ela parou no final da corrida cromatográfica. Então, eu vou ter a distância corrida pelo ponto e vou ter a distância corrida total. Eu divido um pelo outro. Então, a distância corrida pelo meu ponto em relação à distância corrida total é o que eu chamo de fator de retenção, ou RF. Certo? Se a minha substância andar 5 centímetros, por exemplo, e a corrida total foi de 10, então vai ser 5 dividido por 10, vai ser 0,5 o meu fator de retenção. Tá bom? Quando eu vou validar uma técnica, eu preciso determinar em que momento a minha cromatografia está boa. Então, quando eu estiver validando, o ideal é que o meu analito tenha um RF mais ou menos entre 0,4 e 0,6, o que significa que ele vai estar mais ou menos no meio da placa, tá bom? Se o meu analito estiver muito embaixo, ele pode estar ainda misturado com outros componentes, porque teve muito pouco, ele caminhou muito pouco para ser separado. E se ele estiver muito acima da placa, existe um risco muito grande de ele ir embora junto com a fase móvel. Então, por conta disso, a gente padroniza que quando a gente vai validar essa técnica, o RF ideal deve ficar aqui no meio da placa, entre 0,4 e 0,6. Vocês vão ver também em alguns artigos, livros, o uso do termo HRF, certo? Que basicamente é o valor de RF expresso em percentual. Então você multiplicaria 0,4 por 100 e daria 40%, mas significa a mesma coisa. Então RF é o valor fracional, que seria como esse, e HRF é o valor expresso de forma percentual, tá bom? Mas ambos significam a mesma coisa. Seguindo em frente, nós vamos ter aqui a nossa separação por cromatografia em coluna. Gente, essa não é uma técnica muito utilizada na análise toxicológica e nem na cromatografia analítica. Ela é mais utilizada na separação de substâncias lá na química orgânica, na farmacognosia. Classicamente, aquilo que eu falei, nós colocamos a amostra, o meu eluente, na minha fase móvel, vai separando os componentes, e à medida que os componentes vão separando, eu colho isso aqui. Então, eu vou separar as substâncias, e essas substâncias vão ser analisadas separadamente em um outro momento. Então, realmente, essa não é uma técnica utilizada para análises toxicológicas, mas ela é o princípio para o HPLC e para a cromatografia gasosa. Tá? Foi a partir disso aqui que a gente pensou que poderia utilizar essas técnicas de forma quantitativa. Então, em geral, a cromatografia em camada delgada que a gente acabou de ver, ela gera resultados qualitativos. Até dá para fazer quantitativo lá, mas não é tão confiável. Tá? A gente faria a medição do halo, enfim, mas não é muito confiável. Aqui, a gente consegue fazer por meio das técnicas acopladas. Então, eu vou ter uma separação em coluna, que na saída da coluna vai ter um sistema de detecção. Né? Então, a gente utiliza esse princípio para que as técnicas cromatográficas possam ser quantitativas. Vamos falar sobre cromatografia líquida de alta eficiência primeiro. Então, como a gente sabe, é uma cromatografia em coluna e uma cromatografia em que a fase móvel é um líquido. Né? Então, segundo as nossas classificações, ela não é planar, ela é colunar e ela tem uma fase móvel líquida. Então, é uma cromatografia líquida. Certo? É uma técnica de separação cromatográfica que utiliza solventes sob pressão como fase móvel. Então, basicamente, essa é a estrutura de um cromatógrafo líquido. Eu vou ter uma coluna cromatográfica, certo? Que vai estar sendo abastecida por solventes, que são a fase móvel. Então, esses solventes eles são removidos desses frascos e são aplicados sob pressão na minha coluna. No meio do caminho vai haver um local de injeção de amostras. Então, a minha amostra, contendo os componentes misturados, vai ser injetada na fase móvel e em seguida vai entrar na coluna. Na coluna vai haver a separação e cada molécula separadamente, ou cada analito separadamente, vai saindo da coluna e passando por um sistema de detecção. À medida que ele passa pelo sistema de detecção, ele vai emitir um sinal elétrico que vai ser
transformado em uma medida numérica e em uma interpretação gráfica no meu computador do cromatógrafo, tá? E ao final do processo, aquela mistura descartada num descarte, né, no lixo do equipamento. Então, é uma maneira de você fazer uma separação em coluna, uma cromatografia em coluna, mas você adiciona aqui um sistema pressurizado, que é essencial para melhorar, aumentar a velocidade da separação, melhorar a capacidade que essa separação vai ter de isolar realmente as moléculas. E, além disso, você acrescenta aqui um sistema de detecção, que permite que, em tempo real, a gente saiba quais moléculas estão saindo da coluna cromatográfica após separação. Como eu falei, existem alguns mecanismos que vão permitir essa separação cromatográfica, e aqui eu cito alguns, tá? O primeiro é o que a gente chama de líquido sólido, que vai ser a competição da molécula entre a fase móvel e a fase estacionária pela capacidade adsortiva da fase estacionária. Então eu vou ter ali, por exemplo, um carvão ativado, uma resina ligadora de ácidos ou de bases, e que essa resina vai tender a se ligar a esse material, a esse analito de interesse, e o restante vai passar. Tá? Essa técnica não é muito utilizada para análise, da mesma forma também como a líquido-líquido não, que seria por diferença de solubilidade. A mais comumente utilizada para critério de análise é o que a gente chama de separação líquida com fase ligada. Tá? Então a gente vai ter uma fase móvel líquida e uma fase estacionária que vai ser composta de uma matriz ligada a moléculas que vão ter interações fracas, ligações de hidrogênio, forças de Van der Waals, diversos tipos de interação podem estar acontecendo ali, tá bom? E essa fase ligada, ela pode ser polar ou apolar, e de acordo com a minha necessidade, eu vou selecionar o tipo de separação. Outras técnicas, essas são menos relevantes para a toxicologia, mas elas podem ser utilizadas, são a separação, né, por cromatografia quiral, que é quando eu separo enantiômeros de uma amostra. A gente faz isso aqui bem mais na indústria farmacêutica, tá? Quando eu preciso analisar moléculas que são quirais, eu preciso às vezes até separá-las, mas cromatografia quiral é uma técnica bastante cara, tá? Troca iônica, que é quando você quer identificar substâncias que sejam ionizáveis, e aí você faz essas trocas iônicas dentro da coluna para reter elas temporariamente. De bioafinidade, quando a minha coluna tem anticorpos específicos, que aí, quando o analito passar, ele vai interagir com o anticorpo. E ainda a cromatografia de exclusão, que é por tamanho. Então, basicamente, a coluna é um material inerte, mas que tem poros específicos. E só vai passar o que for menor do que aquele tamanho de poro, tá bom? Essas não são técnicas muito relevantes para a toxicologia, mas elas podem ser utilizadas em situações pontuais. Geralmente a gente utiliza algumas dessas na filtração da amostra, na verdade, na purificação. Eu posso fazer uma técnica, por exemplo, de exclusão, quando eu quero remover componentes interferentes da amostra. Então, eu primeiro passo ela por uma separação por exclusão, apenas para remover material particulado grande, para depois realizar o exame laboratorial propriamente dito. Então, a cromatografia líquida de alta eficiência, ela ainda pode ser classificada como cromatografia líquida de fase normal ou de fase reversa. E isso vai estar relacionado com a composição e com a polaridade, na verdade, das fases estacionárias e das fases móveis. Tá? Então, a cromatografia líquida de alta eficiência de fase normal é aquela que é igual em polaridade a CCD. Se a gente lembrar lá da CCD, a plaquinha de sílica ela é polar. Né? A sílica é uma molécula polar. E a fase móvel ela é apolar, são solventes orgânicos. Então, é uma maneira, para a gente não precisar ir para o decoreba, vamos para a lógica, certo? A fase normal é a mesma fase da cromatografia em camada delgada. Então, fase estacionária polar, aqui eu vou ter a minha coluna constituída por componentes com polaridade mais alta, e eu vou selecionar solventes com polaridade mais baixa, mais apolares. E a reversa é, obviamente, o oposto, em que a minha fase estacionária ela é apolar e a minha fase móvel ela é polar. Professor, posso utilizar ambos na minha análise? Posso escolher
de acordo com a minha necessidade. Mas eu já deixo claro para vocês que em toxicologia, em análises toxicológicas, a cromatografia líquida reversa é muito mais aplicável do que a normal. Então, em geral, como nós precisamos separar muitos compostos orgânicos, é melhor que a fase estacionária seja apolar, porque isso melhora a capacidade de separação da coluna cromatográfica. Certo? Então, dessa forma, nós temos que a cromatografia de fase reversa é muito mais utilizada para a gente. Então, é tanto que uma das colunas cromatográficas mais utilizadas é o que a gente chama de coluna C18. Talvez vocês já tenham visto aí em algum artigo, em algum material, no controle de qualidade. O que é uma coluna C18? É uma coluna de fase ligada, que vai ter um material, e que ligado nela vão ter moléculas de hidrocarbonetos com 18 carbonos. Então, para vocês verem o quão apolar isso é um hidrocarboneto e ele tem 18 carbonos em sequência. Então, é uma molécula extremamente apolar. Dessa forma, as substâncias que forem mais apolares vão ficar retidas e as substâncias que forem mais polares vão ser carregadas muito mais facilmente pela minha fase móvel. Certo? Então, costuma ser muito mais aplicável às técnicas cromatográficas de fase reversa e para a nossa aplicação aqui. Mas em outros contextos, lá quando você vai para a separação de carboidratos na bioquímica, né, lá na bioquímica básica, quando você vai para outros tipos de separação cromatográfica, você pode utilizar outros tipos de separação. Algumas características importantes das técnicas de HPLC. A primeira é que a minha amostra deve se solubilizar na fase móvel para que ela possa ser arrastada. Esse é o primeiro critério. E o segundo critério, que é bastante interessante, é que as técnicas de HPLC permitem a separação de compostos termicamente instáveis. Porque a separação de HPLC pode acontecer em temperatura ambiente e também pode acontecer sob aquecimento. Né? A coluna pode ser aquecida, né? Ela pode estar dentro de um forno que aquece aquela coluna. Isso é uma vantagem porque você consegue, se a substância for termicamente instável, você consegue não fazer a técnica com aquecimento. Você otimiza ela para ser feita a frio. O que não é a mesma coisa lá na cromatografia gasosa. A cromatografia gasosa tem que ser feita a quente. Então, se a substância não é termicamente estável, ela não pode ser analisada por cromatografia gasosa, a não ser que eu faça aquele processo lá da derivatização, em que eu transformo ela em uma molécula mais estável. Tá bom? Então, essa é uma característica importante para os solventes da fase móvel. Além disso, existem algumas características desejáveis para a minha fase móvel. Ela deve ser de alto grau de pureza ou de fácil purificação. Na prática, a gente compra reagentes com um grau de pureza altíssimo para utilizar na cromatografia. Tá? Não posso utilizar o mesmo metanol que eu uso para as outras aplicações do laboratório. Tem que ser, por exemplo, um metanol de altíssima pureza. Ele deve dissolver a amostra sem decompô-la, sem decompor ou dissolver a fase estacionária. Então, ela tem que ser inerte nesse sentido. Ela vai dissolver, mas não vai reagir nem com a fase estacionária, nem com a amostra. Para melhorar a separação, ela deve ter baixa viscosidade e deve ser compatível com a técnica de detecção escolhida. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma técnica de detecção que envolve chama, que envolve fogo, eu devo evitar utilizar fases móveis que contenham reagentes explosivos, por exemplo. Né? Então, é um cuidado que a gente precisa ter. E, além disso, deve ter polaridade adequada para melhor separação possível. Vamos fazer rapidinho esse exercício que tenta mostrar qual é o impacto que o tipo de cromatografia, se fase normal ou fase reversa, e também a escolha da fase móvel e da fase estacionária, como tudo isso vai impactar no resultado final. Então, vamos considerar uma amostra que contenha 3 solutos, soluto A, B e C, em que A é o mais polar e C é o menos polar. E nesse primeiro exemplo, nessa parte aqui, a gente vê um cromatograma em que essa substância saiu primeiro, depois essa e depois essa. E a gente precisa definir qual dessas substâncias é A, qual dessas é B e qual dessas é C. Tudo bem? Nesse caso, nós temos uma cromatografia em fase normal,
Então, a gente já sabe que a fase estacionária é polar, bastante polar. É só lembrar da cromatografia em camada delgada, certo? E a fase móvel vai precisar ser menos polar, vai precisar ser mais apolar. E nesse caso, eu estou selecionando uma fase móvel bastante apolar. Então, a polaridade entre fase móvel e fase estacionária, a distância entre essas duas polaridades é muito grande. Certo? Então agora eu vou pedir para você dar um pause e pensar qual é a sequência. Que substância sai primeiro, qual a seguinte e qual é a última substância que sai nessas condições de cromatografia em camada delgada. Continuando, eu espero que você tenha pausado. Nós vamos ver. Então, nós sabemos que a substância que sai primeiro é aquela que tem o maior grau de interação com a fase móvel. É aquilo que interagiu melhor com a fase móvel do que com a fase estacionária. Então, se a primeira substância saiu e a minha fase móvel ela é bastante apolar, a substância que vai sair primeiro será a menos polar, a mais apolar do grupo. Da mesma forma, a gente vem para a polaridade crescente. Então, a próxima é a B e, por último, é a A. Então, a gente viu aqui como se comportou nesse primeiro exemplo. Vamos para o exemplo de baixo. Aqui, nós ainda temos uma cromatografia em fase normal, mas agora a fase móvel ela é um pouco menos apolar. Ela ainda é mais apolar do que a fase estacionária, mas ela é menos apolar do que esse exemplo aqui de cima. Então eu tenho uma proximidade entre as polaridades um pouco maior. Não é ainda parecido, ainda é bastante diferente. Mas se eu comparar a fase móvel desse exemplo e desse exemplo, a polaridade dessa fase móvel é um pouco maior. Então, mais uma vez, pause e pense qual é a sequência de analitos que vai sair nesse segundo exemplo. Continuando, a gente vê que a mesma sequência é obtida. Certo? Então, quando eu estou dentro do mesmo tipo de separação, as duas são em fase normal, a sequência de analitos a sair é a mesma. Mas se você observar, existe uma diferença entre os dois cromatogramas. Nesse cromatograma de cima, nós vamos ter uma separação bem grande entre um pico cromatográfico e o outro. Então, uma substância vai sair muito separada da outra. Enquanto que no exemplo de baixo, eu vou ter a mesma sequência de saída, mas as substâncias estarão bem mais próximas entre si. Essa diferença é o que a gente chama de resolução de uma corrida cromatográfica. Então, vamos entender esse conceito. A resolução de uma corrida cromatográfica se refere à capacidade que ela tem de separar com sucesso os analitos de interesse. Então, esse exemplo aqui de cima tem uma resolução melhor do que essa. Por quê? Aqui pode acontecer de duas substâncias aparecerem ao mesmo tempo, saírem ao mesmo tempo da coluna cromatográfica e não serem completamente separadas. Certo? Então a gente já sabe que a polaridade, a diferença de polaridade entre fase estacionária e fase móvel, a distância entre essas polaridades, vai ter um efeito sobre isso. Ok? Então, a rigor, o que é que a gente precisa? De uma técnica que tenha uma boa resolutividade. Então, o ideal é ter que a fase móvel seja o mais diferente possível em polaridade da fase estacionária. Entretanto, a gente também não pode fazer isso de maneira muito extrema, porque quanto mais distante for a polaridade entre as duas fases, mais lenta é a separação cromatográfica, mais eu vou precisar colocar temperatura mais alta para poder facilitar o processo de separação e também fazer aumentar a pressão da corrida cromatográfica. E isso pode, a longo prazo, atrapalhar, deteriorar as colunas, deteriorar o equipamento. Então, o ideal é a gente ter um equilíbrio entre essas duas informações. Ela não pode ser uma polaridade muito próxima da fase estacionária, mas também não pode ter uma polaridade muito distante, porque isso irá tornar todo esse processo muito mais lento. Ok?
Vamos para o outro exemplo. Então aqui agora a gente inverte a fase. Do lado de cá foi fase normal, agora nós temos fase reversa. Lembrando que a fase estacionária aqui ela é apolar e a fase móvel é polar. E mais uma vez, eu tenho solventes, né, fase móvel com alta polaridade e com média polaridade. Então aqui, mais uma vez, a distância de polaridade entre fase estacionária e fase móvel aqui é muito grande e a daqui é um pouco menor. Então a gente já, eu quero que você me diga, primeiro, pausando de novo, qual a sequência de substâncias que irá sair? A, B ou C, quem sai primeiro, quem sai no meio e quem sai depois. Então vou dar pausa e aí em seguida você despausa para a gente chegar a essa conclusão. Como você pode imaginar, a primeira substância sempre tem a polaridade mais próxima da fase móvel, porque é a que foi carregada primeiro. Então, nesse caso, a primeira substância que sai é a mais polar, depois a intermediária e, por último, a substância menos polar, na sequência de saída dos analitos. A mesma coisa acontece aqui embaixo. 1, 2, 3. Então, a gente vê, com esse exemplo, a gente vê duas informações, na verdade, algumas. A primeira é que a mudança da fase da separação cromatográfica vai modificar a sequência de eluição das amostras, dos analitos. Então, quando eu inverti aqui o tipo de separação, eu inverti a sequência de analitos que vai saindo ao decorrer da corrida cromatográfica. E também vejo que a escolha da polaridade fase móvel e fase estacionária vai determinar tempo da separação cromatográfica e principalmente aquela resolução, que é a capacidade das substâncias saírem de maneira separada, sem que haja confusão entre elas, sem que a gente esteja sobrepondo uma molécula com a outra na saída da separação cromatográfica. Quando a gente interpreta um cromatograma, a resolução é um dos critérios mais importantes. E aqui eu mostro para vocês. Aqui eu tenho 3 exemplos de cromatografia, em que eu tenho uma baixa resolução, baixíssima resolução, uma resolução ainda inadequada para a separação desses componentes, e aqui eu tenho uma separação ideal, em que existe uma distância grande entre o pico A e o pico B, e que não há nenhuma região de sobreposição. Aqui nos exemplos em cima, essas regiões intermediárias, elas acontecem porque ao mesmo tempo que a substância A está saindo na corrida cromatográfica, a substância B também está. Então eu não vou conseguir quantificar corretamente essas substâncias porque elas estão saindo juntamente com outros analitos ou outros interferentes. Então é importante que quando a gente vai validar a técnica cromatográfica, a gente leve em consideração qual é a resolução ideal e que interferentes podem aparecer naquela corrida, para que a gente consiga selecionar as características da minha corrida, ou seja, escolha da fase móvel, escolha da fase estacionária, temperatura, pressão, tipo, enfim, tipo de coluna, tudo isso tem que ser pensado considerando o meu analito e os possíveis interferentes que a amostra pode ter, para que eu selecione a melhor configuração de separação cromatográfica possível. Estamos chegando ao fim e aqui a gente tem que, em relação aos líquidos de eluição, ou seja, as fases móveis, a gente pode ter 2 tipos de fase móvel. Nós temos a fase móvel isocrática, que é quando a concentração dos componentes se mantém estável durante toda a corrida, certo? Um exemplo aqui mostra, né, uma fase móvel composta de metanol e água na proporção de 70-30. Então, aqui ela vai ficar estável durante todo o tempo daquela separação cromatográfica. E a separação por gradiente, que é aquela na qual a composição, a proporção dos reagentes na fase móvel vai mudando. Então, você, por exemplo, pode começar só com metanol, que é menos polar do que a água, e você pode ir aumentando a polaridade, aumentando o percentual de água na mistura no decorrer daquele tempo. Digamos que a corrida demore 10 minutos. Então, no primeiro minuto vai passar só metanol. E a partir do segundo minuto começa a, percentualmente, diminuir o percentual de metanol e aumentar o de água. Até que, sei lá, nos 8 minutos de separação cromatográfica, está 50-50. Então, tem metade de água, metade de metanol, e essa concentração fica estável até o final, por exemplo. Isso é um exemplo de uma configuração de fase móvel por gradiente, de separação
com um gradiente de fase móvel. E a gente consegue configurar isso no HPLC para que ele faça o gerenciamento de todo esse processo, só colocando os reagentes da fase móvel separados aqui em cima. Um cuidado que a gente precisa ter é de remover bastante as bolhas do reagente antes de fazer tudo isso, para evitar que na hora da mistura seja produzida uma quantidade de bolhas muito grande, o que pode atrapalhar a separação e também danificar o equipamento. E por fim, para a gente encerrar o assunto de cromatografia líquida, nós temos os tipos de coluna, tipos de fase estacionária, né? E a gente pode configurar, conhecer os tipos de fase estacionária baseado nas propriedades físicas dela. E elas se classificam de acordo com a rigidez, com a estrutura, com o tamanho e com a forma da partícula. No decorrer dessa disciplina, nós vamos discutir várias técnicas utilizadas na análise toxicológica e a gente vai ver essas colunas aparecendo. E aí eu vou mostrando para vocês como é que a gente identifica o tipo de coluna que eu estou utilizando. Eu preciso pensar no comprimento dela, certo? Eu preciso pensar na largura. Veja que a gente tem 3 colunas aqui de espessura diferente. Eu preciso pensar na composição dela. Eu já falei para vocês que a C18 é uma bastante comum. Eu preciso pensar também no tamanho da partícula, certo? Então, tudo isso são elementos que, na hora de comprar minha coluna, eu preciso ter isso muito bem pensado, tá bom? Nós não vamos aqui ficar falando sobre citando vários nomes de coluna, porque eu acho que não tem muito critério para isso. É melhor que a gente, no decorrer da disciplina, fique tendo contato com esses nomes e vá se familiarizando com eles, tá? E a última informação dessa aula, para a gente finalizar o tema, é que as colunas cromatográficas, elas podem ser preparativas ou analíticas. Professor, o que é isso? Colunas preparativas são aquelas que a gente faz quando o objetivo é isolar a substância. Então eu tenho um extrato de uma planta, eu jogo no HPLC, ele vai separando e eu vou pegando cada fraçãozinha separada. Eu utilizo uma coluna preparativa, porque ela vai ter um grau de exigência técnica um pouquinho menor, ela pode ter poros maiores, ela pode ter, enfim, ela tem alguma mais flexibilidade de aplicação, certo? E eu tenho colunas analíticas, que são mais refinadas, são mais exigentes também, a gente tem que trabalhar com um sistema muito mais controlado, mas que é o que a gente utiliza nas análises toxicológicas. Tá? Então vocês podem aí, no decorrer da vida de vocês, já terem visto e ainda verem técnicas cromatográficas que utilizam colunas muito mais simples, mas provavelmente elas são feitas com o objetivo de isolamento. Quando a gente vem para o objetivo de análise, que é o nosso objetivo nas análises toxicológicas, a gente precisa de colunas analíticas, que vão ter muito mais controle sobre o tamanho de partícula, material que a coluna é feita, temperatura máxima que você pode trabalhar com ela, pressão máxima, todas essas variáveis precisam ser mais controladas quando você trabalha com uma coluna do tipo preparativo, aliás, do tipo analítica, desculpa, tá bom? Então a gente finaliza por aqui essa primeira metade. Agora você pode assistir a segunda aula, tá nessa playlist, que fala sobre, especificamente, sobre cromatografia gasosa e sobre detectores, tá bom? E em seguida você pode fazer a atividade dessa semana, tá bom? E boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas você está assistindo esse vídeo, e bons estudos.